Oi, pessoal! Aqui é a Heloísa. Aqui é a Carol. E aqui é a Isa. E esse é o nosso Rindo de Nervoso. A gente tá super feliz de estar voltando a gravar depois de um belo de um tempo que... Não sei se vocês lembram, quem viu o último episódio do Na Real Oficial sabe que eu tava gravidíssima, gravida master. E aí, agora a gente já tem esse bebê e agora estamos gravando aqui de volta, que é muito bom. Vocês vão ver que a gente tá com uma nova presença aqui. A Carla, que era nossa companheira, tá focando em outros projetos dentro da vida dela, super legais, super feliz e tudo mais. Então agora a gente tem a Isa aqui junto com a gente no Na Real Oficial. O que te levou a fazer um podcast? Então, o episódio de hoje, o que a gente quer falar é... Coisas que ninguém te fala sobre virar adulto. Eita! Alguém tem algum pronunciamento? Quem quer começar? Gente, me veio aqui na memória agora que eu falei o nome do episódio em voz alta. Nem sei se as meninas viram no meu Instagram recentemente que eu comentei sobre coisas da casa, assim, né? E aí eu tava passando perrengue com a descarga do banheiro. E aí, assim, que eu não sabia como limpar a descarga do banheiro. Eu nem sabia que tinha que limpar. Não, eu também não, tô descobrindo agora. Mas é tipo dentro da caixa? Dentro da caixa. Nunca limpei isso. Nem eu. É pra limpar? E tinha, tipo assim, tava saindo quase que uma árvore dali já. E eu vamos dar uma olhada aqui no da Carol pra ver Mas se eu tem passo pra vocês, meu Deus. Gente, assim, tô eu ainda assustada. não sei muito bem que produto que usa essas coisas, mas eu dei uma limpada e eu percebi que tava vindo um cheiro dali, etc. E aí eu fiquei pensando, gente, a gente fica aprendendo tanta coisa na escola, tipo assim, que eu nunca usei na vida. Cateta, hipotenusa, não sei o quê. Eu sei que tem profissões que utilizam, mas eu... Eu imagino que tem, assim, também não tenho tanta certeza que alguém usa o cateto da hipotenusa. Ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia, né? E aí eu fiquei pensando, cara, tem muitas coisas muito úteis que a gente não faz a menor ideia. E ir morar sozinha, por exemplo, é uma coisa que você descobre muitas coisas da vida adulta que você não faz a menor ideia que existe. Então, assim... Sabe o que pra mim é uma tortura até hoje, desde que eu virei adulta? E assim, acho que é um pouco antes de você ter sua própria casa, você já faz essa coisa, que é péssimo. Acho que todo mundo vai concordar, que é a declaração do imposto de renda. Nossa, inclusive tá chegando aí, na verdade já tô atrasada, porque eu sempre faço Eu também. no último dia, no último Eu também. minuto, o inferno, gente. Pelo amor de Deus. É não dá. muito chato. Não, cara, e pra mim é tipo uma coisa muito... Como que eles não sabem tudo que eu ganhei e tudo que eu gastei? Porque assim, tá tudo no CPF hoje em dia, né? Por que eu tenho que preencher aquilo? É muito bizarro porque você tem que comprovar uma coisa e depois eles podem contestar falando que você já pagou uma coisa que você não declarou. Aí você fala, cara, se você já sabe tudo que eu já gastei, por que você já não me manda e eu só assino? Se você já sabia, por que eu tô fazendo Por que isso? você perguntou? É, Se você já exato. sabia. E outra, se você não é um contador ou não contratou um contador pra fazer isso pra você, quem foi que enviou o imposto de renda com plena certeza de que tava tudo certo? Nunca, não sei. Nunca. Eu fico assim, gente, será que eu tenho outro dinheiro em outro lugar? Ou que eu gastei alguma coisa que eu não declarei? Tipo, X. E quando eu virei mais adulta, que eu comecei a investir, tipo assim, você compra um pouquinho na bolsa, um pouquinho... Aí você... é um inferno. Puta merda, aí eu não sei, até hoje eu não sei se eu faço certo. Eu não faço a menor Espero que a ideia. Receita não me pegue depois desse vídeo, mas Sim. eu acho que eu declaro tudo. Tenho essa... Pelo menos você teve um coração bom. Foi, exatamente. Eu tentei. Não, mas é muito chato. E até pensando que a gente... hoje em dia tá numa sociedade de muita gente incentivando com que a gente invista, com que a gente cresça nesse mercado financeiro, mas ao mesmo tempo a gente não tem incentivo desse aprendizado, né? Total. Que trava a gente um pouquinho de tipo, putz, eu vou passar um perrengue lá na frente, será que vale a pena eu fazer isso agora ou não? Dá uma preguiça, aí você vê uma série e fala, desisto.
Exatamente. E pra mim, isso era uma coisa que tinha que ser ensinado na escola. Na Assim, escola. declaração de imposto de renda. Porque é uma coisa que você vai ter que fazer logo. Porque você começa a trabalhar, você já precisa declarar. Uhum. Eu nem sei, estagiário precisa declarar? Depende do valor que ganha. Tem um Tem piso. várias regras. Tem um piso salarial. Por exemplo... Não, eu tenho um amigo que ele não sabia que ele precisava fazer isso e ele já, tipo, tem minha idade. E ele descobriu, sei lá, 2 anos atrás, que ele realmente faz certinho. Falei assim, gente, como assim? Gente, eu tenho uma história muito boa pra contar sobre isso. Mas assim, só complementando, acho que não só também ensinar a declarar imposto de renda, deveria ter uma matéria falada de educação financeira. Ponto. Com Aí certeza. ali dentro entra Com tudo. E certeza. educação financeira e educação emocional. As pessoas não sabem nomear os seus sentimentos e não sabem lidar com isso e não sabem viver. Porque, basicamente, você ser adulto é o que se espera, né? É que você saiba lidar com seus sentimentos. Então, são algumas matérias que estavam faltando na nossa grade escolar. Exatamente. Mas, gente, vou contar um caso pra vocês. Há muito tempo atrás, quando eu fui fazer meu título de eleitor, eu já tinha CPF, tava tudo certinho. E aí, eles fizeram meu título de eleitor, só que no nome, eles escreveram Ezoísa, ao invés de escrever Heloísa. E aí... ficou anos assim, e eu nunca corrigi porque eu achava até engraçado, sabe? Eu falava assim, meu título de eleitor, Ezoísa, Ezoísa, e nunca deu problema pra eu votar, nunca. Até que um dia meu CPF ficou bloqueado, eu não conseguia usar mais nenhum cartão, não conseguia fazer nada, porque o CPF foi bloqueado. Você achava que ia impactar só ali na hora de Eu votar, achava né? que ia ser assim. E eu chegava, mostrava meu documento, tava escrito Heloísa, e no título tava escrito Ezoísa. Isso que eu ia te perguntar, ninguém Ninguém nunca reparou que tava errado. Porque eu acho que eu tenho um sobrenome mais difícil, e aí as pessoas ficavam mais atentas no sobrenome. Então ninguém nunca reparou que meu título tava Ezoísa. Então sempre botando como Ezoísa. E aí? Cara, sempre consegui. Aí o CPF bloqueou, e aí eu fui pesquisar o que era, e eu sempre contava essa história pra todo mundo. Aí minha mãe tava comentando com a minha mãe, e ela falou, Putelo, com certeza é porque seu nome tá escrito diferente. Acho que o sistema acabou batendo e falou, essa menina aqui não tem título de eleitor. E eu votando há anos. Será que seu voto foi computado? Olha que eu não sei. Mas aí entra uma outra polêmica que também, tipo, a gente falou da grade curricular, até a política também, né? Depois de uma certa idade, a gente começa a se preocupar um pouquinho mais, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente vê que isso não é muito incentivado. Você começa a votar pela opinião dos seus pais, pela opinião dos seus colegas. A gente não tem E depois muito a gente isso. vai começando a formar uma opinião baseada, às vezes, no que a gente vê na internet. Exato. Mas não tem um estudo, você não entende exatamente qual que é a função de cada cargo ali na política. A gente sabe nossos deveres. Exato. Tipo, eu preciso... Porque você é cobrada por isso, né? Eu preciso declarar imposto de renda, eu preciso ter um RG, eu preciso, sei lá, os homens, no caso dos homens, eles vão fazer reservista lá. É mesmo, Como que é? tem Escola isso. militar, Escola né? militar. Enfim, cada um tem seu papel. E a gente sabe muitas vezes os nossos deveres, mas os nossos direitos, o que a gente pode cobrar, de quem a gente vai cobrar, assim, é muito difícil. Não, e a gente tem, assim, história e geografia que a gente aprende um pouquinho sobre, mas é muito superficial. E até mesmo nisso de cobrar e do que a gente tem a receber, tem de direito, entra isso no imposto de renda também, né? Porque a gente fica com muito medo de estar declarando tudo certo, mas tem muita coisa que a gente pode declarar a nosso favor também, que a gente tem direito de receber. E eu sempre fico pensando nisso, Eu não faço ideia do que eu consigo receber. E assim, nos últimos anos, eu tenho tido que pagar a receita. Aí eu fico assim, gente, não é possível que tudo que eu gastei, eu tenha que pagar ainda. Aonde tá algo que eu não declarei, que eu preciso declarar e aí a e gente, pegar esse dinheiro? Não é possível. A gente tem muito medo de ficar devendo algo, mas a gente não cobra o que a gente deveria ter de direito, né? E a gente não sabe o que é. Total. Outra coisa que a gente tava falando no almoço que é muito de vida adulta, que é advogado. Ter um advogado. Eu vou falar com o meu advogado.
É muito louco, porque a primeira notificação extrajudicial que eu recebi, eu fiquei em pânico, gente. Eu vou ser presa, vai acontecer alguma coisa. E aí depois eu comecei a me acostumar com várias coisas, que aí já me processaram de fato. Eu fiquei, gente, nem é tudo isso, mas até você entender e passar por tudo isso, ninguém te explica o que é cada coisa e como que a gente vai passar por isso. É muito louco, assim. Os processos, né? As são muitas Eu camadas. não sei nem ler um contrato. Tipo, ler contratos como Chat adulta. GPT, né, gente? Graças a Deus, a gente tem Interprete tudo. para mim. Exatamente. Hoje eu faço isso. Recebo um contrato, um termo, alguma coisa. Eu mando, ele analisa e vê quais são os riscos e é isso. Nem todo mundo tem um advogado à disposição para fazer uma revisão de contrato, Sim. né? Nossa. Não, e assim, mudando total de pato pra ganso. Uma coisa que eu vi que eu tava virando adulto plus, adulto premium. É, que tem as Tem fases, isso, né? Junior, É. pleno, senior. Exato, eu tava me consolidando como adulta. Foi quando eu tava dormindo em casa e minha mãe tava me ligando de madrugada. Eu atendi, ela tava desesperada pedindo pra eu ir pra casa dela, porque meu pai tava passando mal. Nossa. E aí eu fui correndo de madrugada pra eu poder ajudar a dar socorro e levar eles pro hospital. E eu Nossa. ficava, gente, até então, eu ligo pra minha mãe pra falar, mãe, o que que eu tenho? É. O que que eu Era tô você sentindo? ligando pra sua mãe. Sentindo, essa sou eu não sei o que eu tô sentindo. E aí eu tenho que levar o meu pai pro hospital? Como assim, gente? Não faz sentido. Quando que isso se inverteu, né? Porque até então era meu pai que tinha que me levar pro hospital. Exato, obrigada ainda, sabe? De falar assim, pai, com que médico que eu vou? Eu não sei ainda quando vai pra um endócrino ou quando é um terapeuta, entendeu? Tipo, com quem você faz check-up? Check-up. Qual é o médico? É o médico de check-up, qual é? Especialidade. Clínico geral, gente. Especialidade check-up, não existe. Eu marco Não é check-up. uma ideia aí pra vocês, médicos. Especialidade check-up. Exato. E aí, isso é ser adulto plus pra mim, gente. Saber ir ao médico sozinho e levar seus pais. Meu Deus. Não, mas pra mim nada vai ser maior do que o que a Elo tá passando, que é ser mãe. Nossa, sim, sim. Porque aí você é a pessoa que tem que responder o que ele tá sentindo e ele nem te Gente, conta o que tá sentindo. É bizarro. Eu não sei. Até então, o Benício tem 2 meses. Eu não sei nem explicar pra vocês o que que é. Assim, algum dia, talvez eu consiga explicar o que que é isso. Mas hoje eu só tô vivendo, assim, só tô indo. Você tem que saber pelo chorinho dele se é uma cólica, se é uma fome, Amiga, eu vou te se é uma falar birra. o que que você faz quando acontece, quando ele começa a chorar. Você começa a dar tudo até você descobrir. Então, começou a chorar, você amamenta. Amamentou, ele voltou a chorar. Não era fome, era o quê? Aí você vai ver na cólica. Aí depois, você deu o remédio de cólica, não conseguiu. Aí você vai pro sono. Aí não é nada disso, daí pode ser, sei lá, salto de desenvolvimento. É uma série de coisas, Sim. assim. Mas hoje é tipo tentativa e erro. Você vai aprendendo conforme vai vivendo, É. né? Nossa, gente, é muito louco, né? E eu tava acho que eu tava conversando recentemente com alguém que eu falei assim, tava ouvindo aquela música que seus pais são crianças como você, que um dia você vai ver, né? E hoje em dia eu consigo entender muito isso, porque é isso que você tá falando. Você via sua mãe assim? Não, você falava, minha mãe sabe. Sabe de tudo, Sabe de né? tudo. Sim. Só que hoje você, como mãe, você sabe que você tá na tentativa e erro. São crianças como você. Você tá aprendendo e ela também. Total. Entendeu? É uma coisa que a Carol fala, assim, ninguém sabe o que tá fazendo. Ninguém tá sabendo o que tá Tá todo acontecendo, o que mundo tá fazendo. representando ou indo ou testando coisas. É igual você falou, não sei exatamente o que é esse choro, o que ele precisa. Aí você vai testando até você saber. A vida adulta é assim. Só que quando a gente é pequeno, a gente imagina, nossa, que é outra coisa. O que vocês pensavam que era a vida adulta? Eu achava que, tipo, eu via 18 anos, assim, pra mim, vida adulta era poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Então, vida adulta era ter 18 anos. Primeiro passo. Sim. Era fazer 18 anos, que aí você ia ter a liberdade de tudo. Era isso. Exatamente. Pra mim era isso. quê? De sair, de, sei lá, me deu na telha que eu quero ir viajar, vou viajar. Mas assim, com que dinheiro? Não sabia. Não, nem pensava. Nem pensava, só pensava que eu podia fazer o que eu queria. Eu Mas nunca pensei, tipo assim, nos meus deveres como adulta.
ir pra balada, principalmente. Vou poder entrar na balada. Exato. Não vou ter que dar justificativa pra ninguém. Ninguém vai me dar bronca porque eu cheguei tarde em casa. Isso é muito Exatamente. adulto. Não, e foi super fake, porque eu ainda levava bronca. Não sei vocês, mas eu ainda levava bronca se passava da hora. Isso até entra uma outra camada que eu acho que vale até um episódio um dia sobre, de que também eu pensava que ser adulta era tipo assim, nossa, nos meus 20 e poucos anos vai ser assim o auge da minha vida. E aí vou ter casa, Tá super carro, vou estar resolvida. resolvida, vou casada, com filho. E hoje, assim, medo de engravidar na adolescência. Mas o que eu falo que poderia ser outro episódio, que os 30 e poucos anos são os novos 20. Exatamente. A gente, inclusive, fez uma palhinha desse episódio em Isso. algum outro. Não. Mas vale sim a gente entrar nisso, porque eu acho que tem várias camadas de você pensar na vida adulta. Fazer 18 anos é entrar na balada e ser preso. Eu acho que eram as únicas coisas que eu pensava. Eu não posso fazer nada porque eu vou ter que ser responsabilizada pelas minhas próprias ações. Eu pensava isso. E aí depois a gente e a gente olhava pra pessoas de 30 anos e a gente pensava, nossa, é uma pessoa velha. Era assim que eu via. Exato. Não era? E isso de 18 também, englobando aí os meninos, é carro. Primeira coisa que pensa, né? Nossa, É mesmo. verdade. Eu vou poder dirigir. Vou poder Eu acho dirigir. que são as três principais. Você entrar na balada, você pode ser preso e pode dirigir. Exato. Eu acho que são coisas que são um marco, assim. Eu virei adulto. Mas depois a gente vira adulto, 18 anos, né? Não quer dizer que a gente é super adulto. Uma criança. Mas a gente vê que nada mudou. E aí? E aí? E hoje, né? Tô até hoje tentando Entender. saber. E aí? E aí, essa geração, que agora a gente fazendo 30, a gente fica, gente, meus pais com 30 estavam com 2 filhos, casa, carro. Loucura. E assim, gente, como eu com meu salário não consigo me sustentar? Mas sabe um sentimento que eu tenho é que a nossa geração é muito mais preocupada com todas as coisas. Então, por exemplo, hoje você tem filho, as pessoas falam muito mais de responsabilidade emocional com os filhos, curtir os filhos, não dar tela pros filhos e ficar interagindo com eles. No passado, botava ali na frente da TV assistindo Pokémon e era isso aí, enquanto fazia o almoço. Ninguém pensava nada, era no vai maluco total. Vai não era maluco, era um total pensava vai se a maluco. criança tava bem emocionalmente, psicologicamente, se tava... No máximo era assim, tá bom na escola porque tá tirando nota boa, de resto comportamental... Exato. E tipo, Era assim. traumas, assim. As pessoas batiam também. Batia assim. Não, batia Batia. mesmo. Batia mesmo. Tipo, espancava e tava tudo bem. E no Exatamente. máximo. Mas eu lembro que foi uma mudança. Na nossa época de infância, eu acho que começaram a falar que não podia bater em criança. Então, sei lá, no final da infância pra adolescência, a gente já falava, que eu lembro, eu acho que vocês também. Vai bater em mim, eu vou chamar a polícia. Foi um movimento que aconteceu durante esse processo que a gente viveu, assim. Pegou na pele, assim. Não vou aceitar isso, eu vou chamar a polícia, eu vou te denunciar, não sei o quê. Eu lembro que a galera falava. Não, e esse lance do bater no filho é polêmico, né? Total. Assim, não é uma coisa também super bem resolvida de Nada que pode, não com pode. relação a filhos é bem resolvido. Você vê um post, faça isso, aí você vê outro post. Não faça isso, é a mesma coisa. Exato. Ninguém pode entrar no conceito. É igual o negócio de ovo na nutrição. Vocês lembram? Na época que não pode comer ovo, aí agora coma muito ovo. E você ficava assim, não pode comer leite, porque leite é inflamatório. Aí não, precisa tomar leite, porque leite não sei o quê. Então é bizarro. Mas eu tava lendo alguém comentando que hoje, os adultos de hoje, a nossa geração assim, é a mais preocupada e estressada com tudo. Porque você precisa ter. Hoje você tem discussões do tipo. Como fala? Responsabilidade emocional um com o outro. Daí você fica, será que, não sei o quê, tarará. Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você fica perdido em tantos tem que fazer e você se sente tão responsável por tudo, assim, que eu vi nesse post falando que é a geração mais sobrecarregada que tem. Não. Porque além da responsabilidade sobre o que você vai causar para você mesmo, é para o outro. E para o outro é muito subjetivo, porque
Pode ser que eu faça uma coisa com a Carol que não vai acontecer nada, e pode ser que a mesma coisa pra Elô Vai seja reagir muito diferente, impactante, é. porque tem os traumas dela, tem as questões dela, que às vezes até ela mesma desconhece. Então, assim, é muito subjetivo, e a gente se cobrar por isso, além de toda a cobrança que a gente já tem no dia a dia, aí, né? Real. Porque nós estamos no momento. A gente cresceu com a internet já, mas estava tudo muito embrionário e ali a gente foi passando por toda essa evolução. E aí a gente tem mais informação, a gente tem mais interação social, a gente tem mais tudo, porque a interação social passou de ser somente ali você encontrar os amigos, mas você tem o online, então você tem que ficar balanceando uma coisa com a outra. Então, porque a interação social também, você falar com as pessoas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e aí a gente tá 100% sobrecarregado e com muita informação a todo tempo e tendo que seguir um script. Então, eu tenho que acordar, eu tenho que treinar, eu tenho que ler, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conversar com os meus filhos, sei lá, ter uma boa relação dentro de casa Sim. E, cara, ninguém... Não tem como, a gente não roubou. E na época dos nossos pais, assim, essa questão da rede social, eu lembro que meus pais administravam isso na minha vida, de você tem 2 horas por dia pra poder usar o teu MSN, jogar no computador, usar o computador, como você vai usar e tudo. E o computador da casa ficava na sala pra todo mundo ver. Sim. Então, assim, era um negócio que eles ainda conseguiam ter um certo controle. Hoje em dia, gente, não tem mais isso. Porque a gente pagava por hora, né? Por hora. Então, a gente tinha essa limitação. Por isso que eu falo, a gente Exato. viu isso evoluir junto com o nosso crescimento, a evolução e se sua mãe queria ligar pra sua avó, você tinha que desligar, sair da internet pra ela poder ligar pra sua avó. E meia-noite não cobrava, não tinha uma Era a partir da meia-noite de dia de semana, sábado a partir do meio-dia, acho, um negócio assim, e domingo o dia inteiro não pagava. Ou quando era de operadora para operadora, igual. E esse negócio de SMS também. Hoje em dia, a gente tem discussões homéricas, né? Vamos colocar assim... Vou explicar. Nas relações. Você tá namorando, você vai ter uma discussão com o seu namorado. Você manda um textão. E ele te devolve o quê? Com um textão. E no SMS, que tinha o limitação então de você caractere, tinha que ou pagava 2 mensagens, 3 mensagens. Encontrar a tal hora. Ou você tinha que cortar, assim, Exato. por várias... Eu acho que foi por isso que surgiu, tipo, VC ao invés de você, Sim, HJ ao invés de hoje, porque precisava economizar caracteres. Senão você pagava mais de uma mensagem. E aí, acabava seu crédito bem na hora que você precisava falar um monte de coisa e você só dormiu com aquele textão. E aí? Aí, a terapia, ó, vinha. Às vezes é até bom, né? Porque aí você senta, dá uma analisada um pouquinho melhor do que você quer falar. Exato. Às vezes é bom. Mas aí a gente vê também os impactos hoje nas relações, vamos dizer aí também relações amorosas. As redes sociais impactam muito hoje em dia, porque tem a discussão de como você controla a sua rede social, não é o mesmo jeito que o seu parceiro controla, o que você aceita não é a mesma coisa que o outro aceita, a interferência que vem do mundo externo ali, quantidade de coisa que você tá visualizando, enfim, tudo isso interfere. Total. E quando foi a primeira vez que vocês perceberam, nossa, eu sou adulto? Cara, pra mim foi a primeira fatura do cartão de crédito, assim. Sério? Foi, porque logo que eu comecei a trabalhar, eu só usava débito, sabe? Porque assim, falava assim, eu lembro que meus pais me ensinaram assim, cuidado com crédito, porque senão você pode se enrolar, sabe essas coisas? Tipo, ficar usando crédito. Pra mim, quando veio a minha primeira fatura do cartão de crédito, foi quando eu falei, nossa, eu sou muito adulta. Faz sentido, porque, tipo assim, agora eu posso me enrolar. E se eu me enrolar, o que vai acontecer Quem que vai comigo? me salvar? Sim, eu acho que pra mim nem foi o primeiro emprego, porque primeiro emprego, se não der certo, tô aqui ainda na casa dos meus pais, tá tudo bem. Mas foi quando eu tava nesse emprego e o meu pai ficou desempregado. E aí ficou um negócio de tipo assim, cara, eu tenho dinheiro e o que eu vou fazer com esse dinheiro? Sendo que eu não sou a responsável da casa, porém, eu
responsavelmente deveria compartilhar isso que eu tenho com quem não tem, vulgo meus pais. Então, tipo assim, eu tenho que virar adulta. Não posso mais gastar tudo no restaurante. E aí você em figurinha. pensa que você não pode arriscar tanto no seu trabalho, no sentido de não perder, assim. Exato. Cadê Não minha rede de segurança agora, né? Exatamente. Você inverteu os papéis de alguma forma e você fala, não, Exato. preciso levar mais a sério ou pensar melhor no que eu quero pro meu futuro. E aí você começa, de fato, a pensar nos próximos passos. Assim. Exato, e aí nisso, assim, eu tava na faculdade, aí eu fui ver meu pai indo na minha faculdade pra que eu aderisse ao FIES, pra parcelar aquele valor pra eu ir pagando com o meu salário. Então, assim, era uma coisa que eu não pensava. Eu ficava assim, meu pai vai pagar minha faculdade, não sei o quê, vou me formar, e aí eu consigo um emprego legal. Só que não é mais assim. Aí você fica, meu Deus, calma, esse dinheiro agora ele tem um valor. E eu vou usar o meu salário pra comprar o Nike Shox rosa. Não, só que não. Então, aí foi um golpe, assim. E você? Pra mim foi quando eu comprei meu primeiro carro. Caraca, quantos anos você tinha? Tinha 20 anos. E foi assim, Foi aquele Uno? Foi o Uno. Não, aquele Uno tem história. Tem história. E eu lembro que eu tava fazendo aula de direção. E eu já me sentia assim, nossa, eu posso ir pra onde eu quero. Porque assim, de fato, você ter um carro, gente, pra mim foi uma virada de chave, porque abriu muitas portas. Eu podia ir pra onde eu quisesse, na hora que eu quisesse, assim. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir pro Hopi Hari de carro. E pegar uma estrada. Gente! Olha que engraçado, assim, você tava falando isso, e eu entro em outra reflexão também de como a gente se compara na vida adulta com a trajetória do outro. E aí você se sente atrasado ou adiantado, ou mais evoluído, enfim. E, por exemplo, a tua experiência que te fez perceber como adulta foi comprar um carro com 20 anos. Eu, hoje, com 30... tô pensando em comprar um carro e me sentindo muito adulta. Mas a senhorita tem uma casa, né, linda? Não, então, é exatamente isso. E aí a gente compara de tipo, eu não olho, eu tenho uma casa. Eu comparo, nossa, ela tinha um carro, estou atrasada. Mas talvez eu não sabia que eu ia ter uma casa e tava me comparando. E eu que não tenho uma casa, nem um carro e tenho um filho. Exato. Olha como a nossa cabeça né? A gente sempre tá o tempo todo olhando pra grama do vizinho, né? Mas pensando nisso, por exemplo, o carro, pra mim, eu acho que é uma questão de perspectiva. Porque eu morava num bairro afastado. Então, eu não tinha acesso a trem, a metrô, como você. Você morava próximo ali da estação Butantã, não era? Sim. Então, pra você, o acesso aos lugares sempre foi tranquilo. Pra mim, eu tinha que sempre voltar mais cedo, eu me preocupar, porque o ônibus tinha um horário. Era uma liberdade. Pra mim, era uma liberdade e uma segurança também, por ser mulher. Então, eu acho que era muito mais esse ponto do que, de fato, ter o carro. Era assim, eu não preciso ficar me preocupando com a roupa que eu vou. Eu não preciso me preocupar com o horário que eu vou ou que eu vou voltar, porque eu vou estar de carro. Sim. Eu acho que também tem essa questão de localização, sabe? Exato. Não, faz todo sentido. Cada um tem as suas prioridades de acordo com aquilo que tá vivendo. Só que a gente só olha pro finalmente, né? Sim, e aí pro resultado final. E aí você compara o resultado final com uma vida que é totalmente diferente da outra, né? Exato. Se eu olhar pra Elo agora, eu falo, nossa, a Elo já tá super consolidada. Casada, com um filho. Gente, ápice. Só que aí é o que ela falou. Eu não parei pra comprar uma casa, eu não parei pra comprar um carro. Então, assim, são muitas camadas, né? E às vezes a gente vê, assim, a pessoa no Instagram tá toda bombada. Aí você fala assim, caraca, era só eu ir mais na academia. Só que daí, tipo, a pessoa que tá super bombada, a casa dela é mais bagunçada, a sua é mais arrumada. Tipo, cada um tem suas coisas. Sim. E uma coisa que a minha psicóloga falou na época que a gente tava discutindo bastante em maternidade, assim, tal. Ela falou assim, Elô, você tem que focar em ser uma mãe
suficientemente boa. O que é ser suficientemente boa? E acho que isso a gente pode expandir até para um ser humano suficientemente bom. Sim. Você não precisa ser excelente, você não precisa ser top em tudo. Da sua roda aí da vida, se você for muito bem em alguma coisa, as outras partes não vão ser todas muito boas. Algum pratinho vai cair. Algum pratinho vai cair, algum deles vai ser ok, o outro vai ser assim, ruim. O outro vai ser bom e o outro vai ser muito bom. E não tem jeito. Se você é uma pessoa que vai muito na academia, talvez você não consiga focar muito em estudo. Uhum. Talvez você não consiga focar muito em arrumar a casa. Mas você precisa escolher ali. E aí a gente olha pro Instagram e aí a gente fala assim, puta, eu não tô sendo suficiente nesse ponto. Uhum. Eu não tô sendo suficiente naquele. E a gente esquece de olhar pros pontos que a gente tá sendo suficiente e que o seu colega tá olhando o seu Instagram e fala assim, nossa, aquela menina, ela lê muito, eu precisava ler mais, sabe? Esse lance de olhar a rede social, a gente tava até falando hoje aqui entre nós, de não compare com o que você vê. E outra, ainda tem também a questão de a mãe que tá se cobrando de ter escolhido ficar em casa com um filho e deixou a carreira e vice-versa, né? Ou seja, tá todo mundo se cobrando. Exato. Não, Tá todo mundo deixando um pratinho cair. mas deveria ser algo mais tranquilo, mais leve, sabe? Acho que a gente coloca muito peso em tudo isso. Até olhando, se a gente olhar para os nossos avós, muitas coisas eles não sabem fazer, porque também a evolução do mundo tem isso, as coisas mudaram. E aí as pessoas estão a todo tempo tendo que se adaptar com coisas novas. Então, eu acho que no final das contas, ser adulto é você sempre tentar ser melhor pra você e pras pessoas e tentando. É o tentar até conseguir o que você quer. Saber ir seguindo um dia após o outro sem se desesperar. Falando emocionalmente, eu acho que é o que falta em muita gente. É você se responsabilizar pelo que você sente, pelo que você... da forma que você reage, né, com as pessoas, o que você faz. Muita gente ainda é imaturo emocionalmente e não consegue fazer isso. Eu acho que a gente vai ver na próxima geração uma mudança disso. Porque agora que a gente tá falando muito sobre isso, né? Eu acho que muita gente sabe fazer muitas coisas de ser adulto. Por exemplo, trabalhar, ter uma casa, ter filhos, mas a parte emocional fica sempre muito de lado. Então, às vezes você olha para um adulto e ele reage de uma forma estranha e você pensa, cara, que imaturo, que infantil. Porque emocionalmente eu acho que as pessoas não evoluíram da mesma forma, sabe? Uhum. Total, eu fiquei muito tempo sem saber dar nome às coisas que eu sentia, assim, sem nem saber que eu estava me sentindo mal, assim. Uhum. Pra mim era tudo vai no automático, vai e vai maluco. Você tava achando que tava tudo bem, mas tinha alguma coisa errada, mas você não sabia nomear o que era isso e a vida continuava. Isso, se você não sabe nomear, você não sabe o que fazer pra melhorar. Tem como. Você não sabe o que tá errado. Você convive com o elefante branco ali na sala eternamente, até que um dia... Até que um dia você explode e aí você fala, preciso parar pra dar uma olhadinha? Acho que é bom. Sempre tem o dia que explode, assim, não vai chegar ao ponto de que você vai conviver com o elefante branco, assim, na sala pra sempre, como. não tem como. Mas eu acho que ser adulto, no final das contas, é você fazer as coisas, não ficar esperando. Porque, assim, tem até um vídeo que tá circulando por aí, que é uma mulher que fala, adulto tem que fazer, criança... Às vezes não tem muito esse poder de escolha de fazer as coisas, mas você é adulto, você tem que acordar cedo, você tem que treinar, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas sem pensar nos porquês. Você tem que fazer. Eu acho que, no final das contas, é a gente fazer as coisas e se responsabilizar por isso e ir tentando. E saber também se tem essa autogestão. E essa autogestão emocional que tá bom, eu vou fazer. Mas não é porque o fulano foi hoje que eu tenho que ir também. Eu não tô bem hoje, eu não vou, tá tudo bem. Uhum. Sabe? Não é... A gente hoje em dia tá muito nessa rotina de... eu tenho que malhar todo dia. Eu tenho que acordar 5 horas da manhã, ler um livro, malhar porque tá na moda. Não, hoje eu não quero. Ou essa é a rotina da Carol.
não é a minha. Uhum. Não Se quer dizer comparar que eu não me menos, cuido. Exato, se comparar menos. Então, ter essa autogestão no modo geral, assim, não só nas minhas atividades, mas também no quem sou eu, Uhum. né? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Quem sou eu? E aí, isso vai te tornar mais adulto, vai te tornar mais responsável, mais Uhum. maduro. E pra mim quem sou eu sem falar da minha profissão. Exato. Porque às vezes a gente fica, pra mim aconteceu muito isso, de ficar muito focado, Heloísa é a pessoa que trabalha na empresa X com isso. E não é. Se eu só tenho isso pra me definir, que vida que eu tô tendo, assim, Não, sabe? eu me encarei assim, né? Eu me vi nisso quando eu fui desligada da Epson. Eu tava assim, eu era a Carol da Epson. Quem eu sou agora? Meu Deus, e agora? Tipo, depois de quase 11 anos na mesma empresa, você fica meio. A sua personalidade, ela tá totalmente junta com o trabalho, e aí você não sabe separar uma coisa da outra. E aí eu me vi nisso, e aí, cara, eu de fato hoje descobri quem eu sou, mas eu precisei passar por isso, Uhum. sabe? Ter essa quebra e descobrir. São perguntas muito simples, que a gente, se você coloca assim, só a pergunta, beleza, coisa fácil de responder. Mas se eu pergunto assim, do nada, num almoço, ninguém vai responder As de pronto pessoas entrega. travam, sim. Mas eu acho que esse assunto de ser adulto, ele vai ter outros ganchos, Uhum. assim, outros episódios pra gente falar, porque é muita coisa. Muita coisa que puxa, né? É isso, considerações finais? Não. Não? Caraca, a Carol não tem mais o que dizer. Gente, é muito. Acho que eu falei demais. Acho que eu também. Vamos vivendo aí, né? Gente, dia acho que após o minha outro. consideração final vai maluco, vai fazendo, e é isso, né? Acho que virar adulto é bem o que você falou. Ir fazendo, porque tem que fazer, não tem jeito. Isso, continue tentando até você conseguir o que você quer e se responsabilize pelas suas ações, seus sentimentos e reações. Façam terapia. Show! Arrasou! Esse foi o Rindo de Nervoso. Espero que vocês tenham gostado, que ouçam outros episódios. E é isso, até a próxima. Até. Beijo! Beijo.